Aleluia! Glórias ao nome do nosso Deus. Oh, Deus bom, Deus justo, Deus fiel, Deus maravilhoso. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Oh, papai, como é bom, Deus, estar na tua presença. Como é bom sentir o teu toque. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Paz, irmã Sônia, irmão Estevão, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Já vão entrando em espírito de adoração, exalte, bendiga o nome do Senhor. Ele está neste lugar, Ele já se faz presente no nosso meio. Glória, 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 glória. Aleluia. Tu és, Senhor, Tu és. Ele é aquele que nos salva, que cuida de nós. Oh, Deus maravilhoso. Como é bom, Senhor, poder estar mais uma vez na Tua presença. Vem sobre nós, sobre cada vida que já está e aqueles que virão, Deus, em nome de Jesus, que sejam alcançados pelo Senhor nesta noite. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Oh, aleluia! A paz, Paquinha, a paz, Herô, a paz, Adri, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus já se faz presente no nosso meio. O Senhor nesta noite já preparou para nós uma mesa posta diante dos nossos adversários. Oh, glória! Adore o Senhor, exalte o nome dEle. Louve a Ele, prepare este ambiente de adoração em nome de Jesus. Ele já se faz presente no nosso meio. Glória, glória, glória. Ele é minha canção e o meu louvor. Oh, aleluia. Aleluia. Declarar aleluia. Glória a Deus. Aleluia significa louvado seja. Quando você e eu dizemos aleluia, nós estamos dizendo louvado seja o Senhor. Seja louvado, Senhor. Um aleluia já é uma adoração ao Senhor. Então declare aleluia aí no teu lar, onde você estiver, diga aleluia. Enquanto você vai dizendo aleluia, você está repetindo louvado seja. Louvado seja, louvado seja, louvado seja, oh, aleluias, 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 louvado, exaltado, engrandecido, glorificado, bendito é o teu nome, Senhor, se o mar me submergir,
motivo da nossa canção, papai. Tu és o nosso bem mais precioso, Jesus. Oh, aleluias, aleluias. Glórias, glórias, glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pastor Wellington, a paz. Estava ouvindo sua live, assistindo sua live outro dia. Que delícia ouvir você louvar o Senhor Jesus. Saudade de vocês, viu? Você, seus irmãos, povo abençoado. Tempo muito bom. Por mais curtinho que fosse, que tenha sido o tempo que eu passei aí em Bom Sucesso com vocês, vocês já moram no meu coração. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Diva, Deus abençoe. Deisoca, Lourinha, Deus abençoe em nome de Jesus. Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam e aqueles que nele confiam. Vamos orar? Vamos adorar o Senhor? Eu vou confessar uma coisa para você. Eu tô trabalhando home office, mas hoje eu tô tão cansada que foi chegando 6 horas, aí eu ainda falei assim no meu espírito, né? Cheguei até a falar pra Júlia. Falei, ai filha, eu tô tão cansada. Acho que a mãe não vai fazer a transmissão hoje não. Acho que vou deixar pra amanhã. Aí veio o Espírito Santo e falou assim, quê? Como? Aí eu só baixei a cabeça assim e falei, glória a Deus. Aí me levantei, tomei um banho, preparei aqui a palavra, e o Senhor já tinha colocado essa palavra ao meu coração, aí vim só dar uma esmiuçada, e aí o Espírito Santo do Senhor me alegrou, né, me animou, porque infelizmente é assim que nós somos, limitados, carne, mas o Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos anima. E por mais que eu não tenha saído hoje, como não tenho saído esses dias todos, por mais que eu esteja em casa, tem dias que são turbulentos, tem dias que são pesados, tem dias que são difíceis, parece que são sobrecarregados. Sabe aquele dia que você faz e parece que as coisas não rendem? Mas glória a Deus, porque independente disso tudo, o Senhor, Ele é conosco e até aqui nos ajudou. Então não podemos deixar de entregar a Ele o que é dele, de dar a honra que Ele tem, porque eu já dei a César o que era de César, agora eu preciso dar ao meu Deus o que é dele, amém? Porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então vamos lá, glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor nesta noite, Ele é digno. Fecha os teus olhos aí na tua casa, no teu lar, onde quer que você esteja. Vamos orar. Vamos agradecer ao Pai por mais este dia que Ele concedeu a nós. Espírito Santo querido, maravilhoso, oh, aleluias, como é bom sentir o teu toque. Como é bom sentir a tua presença, Espírito Santo. O Senhor já se faz presente neste lugar minha casa, e este lugar, casa dos meus irmãos que já estão me acompanhando e que irão acompanhar depois, Deus, através do Facebook, do YouTube, ou seja qual for o meio que o Senhor vai preparar. É chamada a casa do Senhor, é chamada a casa de Deus, é chamada a casa de oração, porque é aqui que nós estamos nos congregando como igreja, Paizinho. Nós queremos te dar graças pelo teu zelo, queremos te dar graças pelo teu cuidado, queremos te dar graças, Senhor, pelo teu suprimento, e não apenas o suprimento físico, o pão sobre a mesa, a vestimenta do corpo, o calçado dos pés, o teto sobre a cabeça, não. Mas nós queremos te agradecer pelo suprimento, Deus, de força, pelo suprimento do fôlego da vida, porque se não fosse o Senhor, se não fosse a força que o Senhor tem nos dado, se não fosse o fôlego da vida que o Senhor tem soprado sobre nós todos os dias, não estaríamos aqui. Obrigada, Senhor, porque tens cuidado de nós, dos nossos amados, com carinho, com amor, com zelo. Tem nos dado livramento, e ainda, Deus, que passando muitas vezes por lutas e dificuldades, o Senhor tem passado conosco, não nos abandona jamais e tem nos dado livramento sobre cada uma delas.
Que desde já o Senhor venha abençoar a vida deste meu irmão, que desde já o Senhor venha abençoar a vida desta minha irmã, que em nome de Jesus ele venha a ser alcançado, que ela venha a ser alcançada, que este lar que já está aqui comigo, Deus, seja alcançado pelo teu poder, porque eu mesma não tenho nada para dar, não tenho nada para oferecer, mas tu podes, Senhor. Então, em nome de Jesus, com a tua gloriosa majestade, alcança este homem, alcança esta mulher, alcança esta família, Paizinho, em nome de Jesus, e que o teu nome, sobretudo, seja exaltado e glorificado. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Pastora Tânia, minha mãe, paz do Senhor Jesus. Missionária Ivonete, paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada vida nesta noite, cada família já representada aqui. Adri, sua avó, sua mãe, manda um beijo para cada uma delas, amém? Espero que sua avó esteja melhor. Glória a Deus, vamos meditar na palavra do Senhor? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Oh, aleluias! Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Você vai acompanhar comigo o que está escrito no versículo de número 30, amém? Mateus, capítulo de número 14, versículo 30. Irmã Eliana, paz, minha querida, Deus abençoe, em nome de Jesus. Acharam aí? Mateus, capítulo 14, versículo 30, diz assim, ó. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Esta passagem, ela nos remete a um questionamento. Aqui nós vemos a história do apóstolo Pedro, naquela ocasião em que Jesus foi ter com os discípulos por sobre as águas, e todos temeram, todos ficaram apavorados, gritaram, espantados, achando que era fantasma. E esta palavra, ela nos chama a atenção em especial para o apóstolo Pedro, porque diante de tudo aquilo que estava acontecendo, o apóstolo Pedro, quando Jesus falou para eles assim, nós vamos ver isso com detalhe, nós vamos passar versículo a versículo deste texto, que revelações maravilhosas o Senhor ele tem para nós nesta noite, mas só para a gente fazer um briefing aqui, quando Jesus ele fala para os discípulos assim, que estão apavorados lá dentro do barco, agora já não mais nem com o vento forte que estava prestes a virar o barco, mas estavam apavorados porque viram um homem andando sobre as águas, e mesmo andando com Cristo, mesmo conhecendo a Cristo, eles ainda preferiram acreditar que era um fantasma, mas amém. E ali nós vemos o apóstolo Pedro, mesmo diante de toda aquela confusão e daquele pavor, a paz, Luciene, Deus abençoe. Mesmo diante de todo aquele pavor, nós vemos o apóstolo Pedro tomar uma atitude, amém? Só que a atitude do apóstolo Pedro nos faz questionar duas coisas. A atitude que ele tomou foi uma atitude de incredulidade, quando ele disse, Senhor, se realmente for o Senhor que eu vá ter contigo. Então nós ficamos aqui questionando, e o Senhor ele vai falar conosco neste ponto. Será que essa atitude do apóstolo Pedro foi uma atitude de incredulidade, visto que ele questionou, ele disse para o Senhor Jesus, até então aquele homem que eles não sabiam quem era, mas quando Jesus disse, não temas, sou eu, o apóstolo Pedro questionou e falou assim, Senhor, se realmente é o Senhor que eu vá ter contigo. Então nós vemos o apóstolo Pedro de um lado com uma incredulidade, com uma dúvida, e em contrapartida nós vemos este mesmo homem que até então aparentemente estava duvidando do Senhor, de que era Jesus, de que Jesus estava ali naquele momento de dificuldade. Ao mesmo tempo, nós enxergamos o outro lado da moeda, que é uma ousadia naquele homem, porque diante de tudo aquilo que estava acontecendo e diante de todos os outros discípulos, só ele teve coragem de falar com aquele homem que se identificou como Cristo, e mais do que isso, de descer do barco e tentar pisar e andar sobre as águas, amém?
Então nós enxergamos o apóstolo Pedro num conflito de sentimentos, num conflito diante de uma situação de dificuldade que muitas vezes você e eu passamos. Porque é assim que acontece na minha vida e na tua vida, principalmente nos momentos de aflição. Existem determinados momentos, existem situações na nossa vida que a gente chega até mesmo a duvidar de que Jesus está conosco, de que é Ele que tem falado conosco, de que Ele está chegando para nos socorrer. E ao mesmo tempo, nós, com o coração mesmo duvidando, tomamos uma atitude ousada de fé, de seguir. Só que até chegar nesse nível, a gente tem que entender algumas coisas, amém? Então, aqui a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22, começa a nos contar esta passagem. Jesus, ele tinha até então estado junto com os seus discípulos há pouco tempo, com uma multidão, a multidão ali na qual ele operou muitos sinais, prodígios, maravilhas, e onde ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, que é uma outra situação, uma outra história que o Senhor preparando, a gente vem ministrar sobre isso num outro momento. Só que a palavra do Senhor nos fala que logo após Jesus ter operado aquele milagre, ter despedido a multidão, aqui no versículo 22 do Evangelho de Mateus, capítulo 14, diz assim, ó: logo a seguir esse fato da multiplicação dos pães e dos peixes, diz a palavra que Jesus compeliu ou ordenou aos seus discípulos que embarcassem e passassem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Então começamos a entender aqui. Jesus estava com seus discípulos e aí Jesus ele fala para os discípulos assim: discípulos, entrem no barco e atravessem para o outro lado que depois eu alcanço vocês. Depois eu vou. E aqui nós enxergamos primeiro algumas coisas e que nós vamos entender melhor no decorrer do caminho. Mas a palavra do Senhor diz que discípulo, e eu já ministrei isso aqui alguns dias atrás para você, discípulo é justamente aquele aluno que está disposto a aprender aquilo que o mestre ensina, amém? Então a primeira coisa para um discípulo é ser obediente, mas para um discípulo aprender do mestre, ele precisa estar com o mestre. E aí, quando a palavra do Senhor diz aqui no capítulo de número 14, versículo de número 23 em diante, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e em caindo a tarde lá estava só. Entretanto, o barco já estava longe e muitos estádios da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Então entenda, Jesus falou para eles, vão. Eles simplesmente se levantaram e foram. Só que a palavra mais à frente nos diz que quando eles já estavam bem longe da onde Jesus estava, o barco começou a ser açoitado pelo vento contrário e pelas ondas. E aí eu estava meditando nesta passagem e o Senhor ele trouxe uma revelação a mim neste momento. Quando Jesus ele ordenou aos discípulos naquele momento que os discípulos fossem adiante sozinhos, sem eles, o Senhor ele me trouxe à memória que o nosso querido irmão Moisés, e eu ministrei isso aqui, se eu não me engano, na última mensagem, ele falou para Deus, aqui no livro do Êxodo, capítulo de número 33, versículo 15, Moisés falou para Deus assim: então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ou seja, nós vemos aqui os discípulos, sem questionar o mestre, até porque discípulo é obediente, mas nós vemos aqui os discípulos simplesmente se levantarem e irem embora, aceitando sair do lugar onde eles estavam sem o mestre, sem o Senhor, sem a presença do Senhor. E aqui, eu lendo este texto, o Senhor ele me trouxe uma revelação de que Jesus já havia começado a provar os seus discípulos naquele exato momento.
A aprovação dos discípulos não chegou no momento em que eles estavam lá no barco que estava prestes a virar, açoitado pelas ondas, por conta do vento contrário. A aprovação daqueles discípulos não chegou no momento em que Jesus estava andando sobre as águas e eles acreditariam ou não. A aprovação daqueles homens não chegou no instante em que Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas e no meio do caminho submergiu, não. A provação, a dificuldade na vida daqueles homens começaria a vir, a provação, o teste deles começou naquele dado momento em que o mestre falou: vão que depois eu vou. Minha querida, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você, já vamos começar por aí. Assim como Moisés não admita ir a lugar nenhum, fazer coisa alguma, se o Senhor não for contigo. Ainda que ele mesmo diga: olha, vai que depois eu vou. Você vai neste momento se levantar e falar: Senhor, não vou não. Eu vou ficar aqui contigo, porque eu sei que eu só tenho refúgio, eu sei que eu só tenho segurança, eu sei que eu só tenho alegria, eu sei que milagre só acontece diante da tua presença. Sozinho eu não vou. Existem muitas pessoas achando que conseguem fazer as coisas sozinhos, que conseguem caminhar sozinhos. Minha querida, meu querido, você e eu já não podemos mais andar sozinhos. Você e eu já não conseguimos mais andar sozinhos, porque a partir do momento que nós passamos a conhecer ao Senhor, a partir do momento que nós passamos a ser chamados discípulos de Jesus, a partir do momento que Ele se tornou nosso mestre, nós não conseguimos mais andar sem Ele, nós não podemos mais andar sem Ele. Naquele dado momento, a atitude dos discípulos teria de ser a mesma do nosso irmão Moisés: Senhor, não. Nós vamos te esperar, nós vamos aguardar, nem que a gente fique aqui no pé do monte, o Senhor suba ali, mas a nossa vista para orar: Senhor, eu não perco a tua presença, eu não deixo o Senhor se apartar de mim, não admito que o Senhor fique longe de mim, eu quero andar contigo, eu vou ficar contigo, sem o Senhor eu não ando nunca mais. Esta deveria ser a atitude dos discípulos e não foi. E a palavra do Senhor nos fala que conforme o barco onde eles estavam foi se afastando do mestre, diz a palavra aqui no versículo de número 24, que eles começaram a ser açoitados pelas ondas porque o vento era contrário. Quanto mais longe do Senhor você e eu estivermos, mais forte será o vento contrário, mais altas e mais fortes serão as ondas. Quanto mais longe você e eu estivermos do Mestre, mais perigo de morte nós sofremos. Quanto mais distante você e eu estivermos da presença do Senhor, mais risco do nosso barco virar, a gente naufragar e morrer, a gente corre, porque o meu lugar e o teu lugar é debaixo das asas, debaixo da proteção do Senhor. Então não vá na esquina sem a presença do Senhor. A ministração aqui no último domingo, né? Foi tremenda. Nós ministramos, nós esmiuçamos a palavra do Senhor e nós entendemos o quão valiosa é a presença dele. Nós vimos ali Davi no Salmo de número 51, diante de um preço que ele teria de pagar pelo pecado que ele cometeu, se derramando igual bebê, igual criança na presença do Senhor e literalmente dizendo para Deus que ele podia perder tudo, que Deus podia tirar tudo, só não tirasse a presença dele, só não tirasse o Espírito Santo, porque sem a presença do Senhor, sem o Espírito Santo de Deus não dá para viver. E aí eu comecei a entender o porquê do vento contrário, porque eles simplesmente admitiram, aceitaram ficar longe do Mestre. Tem muitas pessoas querendo ir para mais longe do Mestre. A gente usa o exemplo do nosso irmão Jonas, né? A palavra do Senhor nos conta a história de Jonas e fala que Deus deu uma ordem para Jonas. Jonas, vá até Nínive, vá pregar para o povo de Nínive. E eu tenho certeza, Jonas estava ali apavorado, estava com medo do que viria a acontecer com ele. Mas a partir do momento que Jonas fosse na direção do Senhor, fosse fazer a vontade do Senhor, o Senhor seria com ele. Deus estaria com Jonas em Nínive.
Deus estaria com ele naquele lugar de dificuldade, naquele lugar de peso, naquele lugar duro. Deus estaria com ele. Mas a partir do momento que Jonas escolheu ficar longe do Senhor, a partir do momento que Jonas escolheu fugir da presença do Senhor, a presença do Senhor foi se afastando dele da forma que deveria ser, de uma forma que cuida, de uma forma que zela. Deus alcançou Jonas onde ele estava. Deus foi com Jonas onde ele estava, mas não para guardar, não para livrar, não para proteger, mas para cobrá-lo. E não é assim que Deus quer de nós. Deus quer que nós estejamos diante dele, na presença dele, por amor, por temor, por obediência, porque tudo que o Senhor quer fazer é nos guardar, é nos livrar, é nos proteger, é nos sustentar, é nos ajudar, principalmente nos momentos de dificuldades. Pastora, quer dizer então que se eu estiver na presença de Jesus, mal nenhum chegará à minha tenda? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que mesmo na presença do Senhor, vamos passar luta sim, vamos passar dificuldade sim, os ventos serão contrários, nós vamos ver isso na palavra. Só que tem um detalhe: se nós estivermos na presença do Senhor, quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, vai acontecer o que aconteceu com eles. Jesus na hora certa vai chegar, Jesus no momento certo vai resolver. Jesus, quando a gente não estiver aguentando mais e clamar por socorro, ele vai nos segurar pela mão e vai nos colocar de pé e vai acalmar a tempestade, vai acalmar o vento contrário. Agora, se mais longe, cada vez mais longe você e eu estivermos do Senhor, nós vamos morrer. Se no momento crucial, e nós vamos ver isso aqui na frente, Jesus não estivesse ali, eles teriam morrido. E Jesus só estava ali porque, apesar dos discípulos não terem exigido a presença dele, o Senhor deu a palavra que ele chegaria logo em seguida. Amém? Não foi isso que Jesus disse aqui, ó, no versículo 22? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí diz a palavra do Senhor, no versículo 25, que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles. Jesus, ele foi até os seus discípulos, mas ele só foi até os discípulos, e parece contraditório, mas não é. Jesus só chegou-se diante dos discípulos porque os discípulos estavam fazendo aquilo que ele havia mandado, apesar de que naquele momento os discípulos tinham que bater o pé como Moisés fez e dizer: Senhor, sozinho eu não vou, a gente vai ficar contigo. Mas eles obedeceram ao Senhor, eles estavam debaixo de uma obediência. Então ainda, meu amado, ainda minha amada, que a gente não entenda 100% os mistérios do Senhor, se nós estivermos debaixo da sua obediência, nós estaremos guardados e protegidos por Ele, amém? Só que entenda uma coisa: se aqueles discípulos tivessem ficado com o mestre, se aqueles discípulos tivessem exigido a presença do Senhor junto com eles, talvez eles não passassem metade do que eles passaram de dificuldade naquele momento. Se o Senhor Jesus estivesse com eles, talvez eles não sofreriam metade do que eles sofreram, mas porque eles admitiram caminhar sozinhos, o vento foi contrário, as ondas eram fortes, o barco estava prestes a virar, e a angústia, o desespero, o medo, o pavor tomou conta. E assim não é diferente nos nossos dias. Se você e eu admitirmos andar sem o mestre, o coronavírus não vai ser só um vírus, vai ser o pior elefante da face da terra. O problema econômico, financeiro, conjugal, sentimental, profissional, enfim, vai ser o pior elefante da face da terra.
Quanto mais longe do mestre nós estivermos, mais difícil será a luta, mais difícil será a provação. Quanto mais distante do mestre nós estivermos, mais forte será o vento contrário. Quanto mais distante do mestre nós estivermos, maiores serão as ondas, mais fortes serão os açoites das ondas. Quanto mais forte do mestre nós estivermos, maior é o risco de nós sucumbirmos. Maior é o risco de nós morrermos. Por isso que nós temos que estar bem pertinho do Senhor. Pastora, mas naquele caso que Jesus acalmou a tempestade, quando ele estava dormindo lá no barco, ele estava do lado dos discípulos e nada impediu que o barco quase virasse. Pois é, só que eles simplesmente gritaram, chamaram, Jesus já estava ali para sustentar, para ajudar. Agora que não, se Jesus não viesse, eles iriam morrer. Se Jesus não chegasse, eles iriam morrer. Eles admitiram ficar longe do Senhor. Eles admitiram esperar Jesus chegar depois. Minha querida, meu querido, não queira que Jesus chegue depois. Prefira que ele passe contigo pelo vale da sombra e da morte. Você prefere o quê? Passar pelo vale da sombra e da morte sozinho e Jesus te esperar lá do outro lado quando você estiver saindo? Se é que sem ele você vai conseguir? Duvido. Ou você prefere, já que vai ter que passar pelo vale da sombra e da morte, porque nós estamos neste mundo, nós fazemos parte dele, nós estamos sujeitos às mesmas coisas que os demais, nós estamos sujeitos às dificuldades, às lutas, às enfermidades, às provações, aos dias maus. Prova a gente vai passar de qualquer jeito, isso a gente já sabe. Luta a gente vai passar de qualquer jeito, isso a gente já sabe também. Dificuldade, dias difíceis, dias maus, a gente vai passar, isso já é notório. Jesus não nos isentou por sermos seus filhos e filhas de passar essas situações. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então me fala, você prefere, já que vai ter que passar por isso, passar com o Senhor ou esperar ele chegar depois e passar sozinho? O que você prefere? Teriam que passar dificuldade? Amém. O vento contrário viria. As ondas fortes viriam. O barco correria risco de naufrágio? Correria. Mas o mestre estando com eles estariam seguros. Eles estariam sustentados, eles estariam fortalecidos, eles estariam animados, mas sozinhos não. Sozinhos, sabe o que aconteceu com eles? A gente continuando aqui a leitura, versículo 25, diz que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E aí diz a palavra no versículo 26, que os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, desespero, gritaram. Veja a situação. Eles, enfrentando aquele problema sem o mestre, enfrentando aquela dificuldade sem o mestre, entraram em desespero. Ficaram desesperados, angustiados a ponto de olharem alguém chegando por sobre as águas e não conseguirem reconhecer nem o seu Senhor. Eles poderiam ter visto aquela cena e ter sim se espantado, porque não é comum, não é comum, o homem não anda sobre a água. Privilegiado foi Pedro, porque teve ousadia, apesar da incredulidade, até a página 2. Mas eles já estavam andando com o Senhor há tempos. Eles já sabiam que Jesus era o Senhor, era o mestre. Eles já sabiam que Jesus podia fazer qualquer coisa. Eles já sabiam que Jesus era Deus, acima de tudo, acima de todos, e que para ele não havia impossíveis. Eles já tinham visto Jesus operar grandes sinais, grandes prodígios e grandes maravilhas. Então, naquele momento que aqueles homens viram um homem estranho no meio da muvuca, da confusão das ondas, da confusão do vento, ali naquela escuridão, naquele breu, se aproximando, ao invés de olhar e vendo um homem andando por sobre as águas, glorificar o Senhor, crendo que o Senhor estava chegando para socorrê-los,
porque Jesus tinha poder para isso, eles preferiram acreditar, tomados de angústia e de desespero, que ali era um fantasma. Quando você e eu passamos tribulação, dificuldade, tempos maus, angústias longe do Senhor, nós não conseguimos reconhecer a presença dele. Nós não conseguimos enxergar ele se aproximando para nos socorrer, porque o desespero toma conta, porque a angústia toma conta, porque a aflição toma conta. Meu querido, minha querida, quando nós estamos longe do Mestre, nós ficamos angustiados, desesperados e aflitos diante das dificuldades que nós enfrentamos. Mas quando nós estamos junto com o Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, ainda que a gente veja um mar vermelho fechado adiante e um exército inimigo vindo por trás, a gente só pergunta: Senhor, e agora? E a gente ouve ele falar: continua marchando, toca as águas e continuem adiante. Aí na tranquilidade a gente obedece, vai, toca as águas e o mar se abre, como Moisés fez. Moisés não entrou na pilha dos discípulos de Jesus aqui, por exemplo. Moisés não entrou em desespero quando ele viu um mar adiante e quando ele viu o exército de Faraó vindo por detrás. E sabe por que ele conseguiu se manter? É óbvio que preocupado, sim, porque Moisés era homem. É óbvio que se sentindo pressionado, porque ele tinha uma multidão junto com ele. Mas ele não entrou em desespero, ele não ficou angustiado. Ele sabia que Deus o socorreria, porque ele exigiu a presença do Mestre, porque ele disse que só continuaria se o Senhor fosse com eles, e ele tinha certeza de que o Senhor estava ali. Agora, sozinhos, longe do Mestre, é assim que nós ficamos desesperados, angustiados, vendo fantasma. E ali a palavra do Senhor diz que aqueles homens ficaram desesperados. Só que a palavra do Senhor diz que mesmo no meio do desespero, oh glória, e aí que é algo sobrenatural, como eu amo esse Deus. Mesmo no meio do desespero, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da aflição, sabe aquele momento em que você está com a cabeça tão cheia, tanto problema, tanta coisa, é um peso tão grande que chega a doer aqui? Quem não já passou por isso? Hipocrisia falar que não passou. Se eu falar para você que eu já não enfrentei isso, não passei por isso, é mentira, vou pecar. E aí mesmo nesta situação de angústia, de desespero, de preocupação, principalmente nos dias que nós temos vivido hoje, que situação difícil, que situação complicada nós, como povo, como nação, como humanidade, estamos vivendo. E é uma coisa acarretando a outra, né? É aquilo, parece que você mal sai de uma, já vem outra, mal sai de uma, já vem outra. E aí, mesmo angustiados, longe do Mestre, mesmo desesperados, mesmo aflitos, mesmo sem conseguir reconhecer a presença do Senhor, que era notória naquele lugar, porque eles preferiram atribuir a glória para um fantasma do que para o Senhor. Quando nós estamos nesta situação, a gente não consegue contemplar a presença do Senhor. A presença do Senhor, como nós vimos na última ministração, que traz alegria, que traz paz, que traz força, que traz a certeza de que Ele vai nos dar a vitória, que traz a certeza de que Ele vai suprir as nossas necessidades, a nossa e da nossa casa. A presença do Senhor que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nos cobre. Assiste depois, você que não assistiu, assiste a ministração de domingo, foi tremenda. Deus falou conosco poderosamente acerca da presença dEle. Só que quando nós estamos desesperados, como os discípulos estavam, porque estavam longe do Senhor, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos atemorizados, nós não conseguimos contemplar esta glória. Nós não conseguimos contemplar esta presença. E é diante desta angústia, é diante deste desespero, é diante desta opressão que mesmo quando o Senhor se levanta, se coloca de pé e grita e fala: calma, não tema, sou eu sou contigo, eu tô chegando, muitas vezes a gente não acredita. Foi isso que aconteceu.
Aconteceu naqueles dias e infelizmente acontece nos nossos dias. Veja aqui, versículo 27 do capítulo 14 de Mateus, diz a palavra do Senhor assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, calma, sou eu, não temas. Diante da confusão, diante da dificuldade, diante da turbulência, diante do momento de opressão, diante do momento de angústia, ainda assim, tendo aceitado ficar longe da presença dele, ele misericordioso como é, ele amoroso como é, ele majestoso como é, agraciado como ele é, ele se aproxima de mim e de você, tomados pelo desespero e pela cegueira da prova, e ainda assim ele diz: não temas, tende bom ânimo, eu estou aqui, eu vim te ajudar, eu sou contigo. E aí é onde começa a entrar algumas questões, e é onde veio no começo incredulidade, ousadia, porque quando o Senhor se aproxima e ele diz: olha, fica tranquilo, eu tô aqui, eu tô chegando. Tá difícil para você, mas fique em paz, eu tô chegando. As ondas estão fortes, calma, tô chegando. O vento está contrário, calma, estou chegando. O barco tá prestes a virar, calma, eu estou chegando, não temas, eu tô chegando. Jesus, ele tá gritando, porque Jesus aqui, eu imagino que ele não falou baixinho. A voz do Senhor foi ouvida ao longe. Você consegue imaginar? Eles estavam no barco, no mar ali, com vento contrário. Vento faz barulho, quem mora em apartamento sabe. Esses dias eu tava aqui e o vento falando comigo, aquele zunido fininho. Isso porque tava mais ou menos tranquilo. Agora imagina lá no meio, a força do vento e o barulho, as ondas contrárias açoitando o barco com força. Imagina o barulho dessas ondas. Você já foi à praia ou no mínimo já assistiu um filme, sabe que as ondas fazem barulho, que o mar faz barulho quando a onda quebra. Então imagina o barulho, imagina o ruído. E assim nas nossas vidas, no momento de dificuldade, no momento de aflição, é tanto ruído para tentar nos impedir de ouvir a voz de Deus. Imagina a neblina, a escuridão. É assim nos nossos dias também, nos momentos difíceis de luta, de provação. A escuridão tenta nos impedir de contemplar e de ver o Senhor se aproximando para nos ajudar. E assim mesmo, o Senhor, ele falou. E eu imagino, não diz a palavra que ele gritou, mas eu imagino que no mínimo o Senhor Jesus falou muito alto, para que a voz dele se fizesse ouvir. Ou ainda que ele falasse baixo, a voz dele ecoou, porque ultrapassou os limites do barulho das ondas, ultrapassou os limites do barulho do vento. E ele disse: discípulos, não temam, tende bom ânimo, sou eu. E mesmo assim, aqueles homens tomados pelo desespero, pelo pavor, por conta daquele momento de dificuldade, não conseguiram entender ainda que era o mestre, eles ainda duvidaram. Minha querida, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor, ele está aí contigo, pertinho. Ainda que ele estivesse longe porque você aceitou ficar longe da presença dele, ele se achegou até você. E ele está dizendo para você, e não é de hoje. O Senhor me manda dizer que para algumas pessoas que não é de hoje que ele está falando, mas você não está ouvindo. Não é de hoje que ele está tentando te dizer que ele é contigo, que ele vai te ajudar, que ele vai te socorrer, mas o peso, a angústia, o desespero, a preocupação, a ansiedade tem sido maior, o barulho de tudo isso tem sido mais alto do que a voz do mestre, a escuridão, porque você não tem conseguido olhar e contemplar ele se aproximando, tem te impedido de enxergar, mas o Senhor, ele manda dizer para você, meu amado e minha amada que está aí me acompanhando
acompanhando nesta noite, assim como ele falou para mim também: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. E ele está aqui, ele está se aproximando, ele veio para nos ajudar, ele veio para nos socorrer. Ele está aqui para nos sustentar diante dessas situações adversas. Ele é contigo. Ainda que você até aqui tivesse admitido andar longe da presença do Mestre, ele se achegou, ele veio até você para dizer: tem de bom ânimo, não temas, eu sou contigo. E você, minha querida, e você, meu querido, que não admitiu arredar o pé nem do teu quarto no banheiro sem a presença do Senhor, ainda consegue duvidar, ainda consegue permitir que a preocupação, que a angústia, que o desespero, que o temor seja maior do que a fé, a confiança no teu Deus. Aí é uma vergonha, porque se você não admitiu ficar longe da presença do Senhor e permite que o desespero, e permite que a preocupação, e permite que a angústia, e permite que essas situações contrárias e adversas que você e eu estamos passando venha te tirar da presença, venha te impedir de contemplar, venha te impedir de ouvi-lo, aí é uma vergonha. Mas ainda assim, nesta noite, independente se você admitiu sair do lugar onde você estava e caminhar algumas milhas que fosse, sem a presença do Senhor, ou mesmo você que não admitiu andar sem Ele, nesta noite o Senhor, Ele se levanta, Ele toma minha vida como boca de Deus aqui na terra para dizer para você: tem de bom ânimo, se anima, se levanta, não temas, confia, Ele chegou para nos ajudar, Ele chegou para nos socorrer, e no momento em que nós mais necessitarmos, ainda que estivesse no nosso limite, ainda que a gente chegue, Ele permita que a gente chegue no nosso limite, Ele vai nos socorrer. Não é barco que vai afundar, não é vento contrário que vai nos destruir, não são ondas fortes que vão nos destruir. Maior é o que está conosco do que qualquer onda, maior é o que está conosco do que qualquer vento, maior é o que está conosco do que qualquer tempestade, do que qualquer escuridão. Maior e mais forte é o nosso Deus, e se nós dermos ouvidos à voz dele, e se nós conseguirmos abrir os nossos olhos, a nossa visão e contemplar, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Oh, aleluia! Coisas grandiosas e gloriosas o meu Deus e o teu Deus tem preparado para nós. Ele chegou. Ele chegou. Ele está talvez há muito tempo dizendo para você o que ele disse para os discípulos: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. E talvez você não esteja conseguindo reconhecê-lo, ou talvez você não esteja escutando, mas ele diz de novo: não temas, não temas, não temas. Aí a palavra do Senhor nos diz, aqui no versículo 28, que o apóstolo Pedro respondeu ao Senhor. Só ele teve coragem, ou talvez ele tenha sido o primeiro, falou primeiro, e é natural quando alguém abre a boca para falar, o resto fica quieto teoricamente, né? Mas enfim, não é que os outros não tivessem talvez coragem ou não fossem falar nada, mas Pedro, ele se posicionou. Alguém neste momento de dificuldade precisa se posicionar, e este alguém tem que ser você, porque é com você que Deus está falando. Às vezes Deus está falando até com todo mundo, com todos, mas alguém vai ter que se posicionar. Deus talvez esteja falando com todos na tua casa, mas alguém vai ter que se posicionar, alguém vai ter que se levantar, alguém vai ter que responder. Jesus, ele está falando. Alguém tem que responder. Talvez o Senhor não tenha feito o milagre ainda aí na tua casa. Talvez o teu barco junto com a tua família esteja prestes a afundar, porque o Senhor está falando e ninguém tem coragem de respondê-lo. Que seja você nesta noite o Pedro da tua casa. Que seja o Pedro nesta noite você aí na tua família. Que você nesta noite se levante e responda ao Mestre. E aí diz a palavra do Senhor que Pedro respondeu e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Neste momento é onde eu vi que
cheguei a falar contigo, a comentar contigo no início. A que será que Pedro estava realmente duvidando? Será que ele estava sendo incrédulo? Mas em contrapartida, mesmo diante daquela incredulidade, mesmo diante daquele sentimento de dúvida, será mesmo que é Jesus? Será mesmo que ele vai me ajudar? Será mesmo que as coisas vão acontecer? Será mesmo que ele chegou para resolver a situação? Será mesmo que ele chegou para trazer a cura? Será mesmo que Jesus já chegou para me socorrer neste momento de dificuldade? Mesmo diante daquela incredulidade, mesmo diante daquela dúvida, mesmo diante daquela preocupação, naquele momento Pedro resolveu passar por cima. E ele falou, não, eu creio no meu Senhor. Se é Ele, eu vou conseguir andar por sobre as águas. Se realmente for Jesus na minha vida, eu vou sair disso. Se realmente for Jesus, eu vou conseguir caminhar. Se realmente for Jesus, eu vou conseguir superar. Se realmente for Jesus, eu vou ser curado. Se realmente for Jesus, eu vou ser liberto. Se realmente for Jesus, eu vou ser transformado. Jesus, se é o Senhor, então vai acontecer. E ali naquele momento, aquele homem tomou uma atitude ousada diante do Senhor. E é isso muitas vezes que o Senhor está esperando de mim e de você, diante desta situação adversa, onde nós estamos com medo, onde nós estamos preocupados, onde nós estamos angustiados. Deus está esperando apenas uma atitude de se levantar de uma forma ousada e declarar, nem que seja, se for o Senhor, vai acontecer. Sabe aquela atitude de fé duvidando? Pois é, até isso Deus admite de mim e de você, porque Ele sabe que você e eu somos falhos. Mas o Senhor, Ele prefere que mesmo na nossa incredulidade, a gente de alguma maneira demonstre e se abra para ver a obra, para ver o milagre acontecer, do que ficar quietinho, esperando, achando que é fantasma e duvidando. Em nome de Jesus, ainda que a tua fé não esteja gigante, ainda que a tua fé nesta noite esteja do tamanho de um grão de mostarda, porque grandes têm sido as dificuldades, este é o momento de você usar, nem que seja para dizer, Senhor, tá bom, se realmente é o Senhor, vai acontecer. E o Senhor, só para provar para você quem Ele é, Ele não precisaria disso, porque tem muitas pessoas aqui que conhecem ao Senhor e que já tem milagres e testemunhos de Deus para contar. Você não teria que fazer esse tipo de colocação com Deus, mas assim ainda Ele admite. Aí Ele vai provar para você, Ele vai te mostrar mais uma vez quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Oh, glória! Ele vai te mostrar de novo, minha amada. Ele vai te mostrar de novo, meu amado, do que Ele é capaz de fazer. Nós ministramos aqui alguns dias atrás coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que não subiram ao nosso coração ainda, o que Deus tem preparado para mim e para ti. Aleluia. Oh, glória. Ah, como eu amo esse Deus, como eu amo esse Deus, como eu amo esse Deus. Aí diz a palavra do Senhor aqui no versículo 29, que Jesus falou para ele assim, ah é? Quer ver se sou eu mesmo? Então vem. Jesus está falando para mim e para você nesta noite, quer ter uma experiência comigo? Quer saber se eu sou capaz de reverter este quadro? Quer saber se eu sou capaz de curar esta enfermidade? Quer saber se eu sou capaz de prover o milagre? Então vem. Tá duvidando de quem eu sou? Tá duvidando do que eu posso fazer na tua vida? Tá duvidando do que eu sou capaz de fazer por ti? Mesmo depois de tudo que vocês já me viram fazer? Mesmo depois de tudo que eu já fiz e já provei que eu sou capaz de fazer? Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, minha amada, que se você ainda duvida que Ele possa te ajudar neste momento, mesmo depois dele ter sido capaz de entregar Jesus na cruz do Calvário para te comprar com preço de sangue, não tem problema. Você não deveria duvidar, você não deveria temer, você não deveria se preocupar, mas se você está duvidando, se você está temendo, se você está se preocupando, ainda assim, mais uma vez, Ele se levanta nesta noite para mostrar para ti quem Ele é, e Ele te diz, vem e verás, vem, tá duvidando? Então vem e vê. Vem ver o que eu sou capaz de fazer por você, aleluia. Aí aqui a palavra do Senhor diz que depois que Jesus falou, vem, Pedro, eu imagino que ele deve ter tomado um choque.
Assim como você e eu talvez estejamos tomando agora, porque isso serve para mim também. Esses últimos dias, eu entrei num conflito, não de falta de fé, mas sabe aquele momento que você chega diante do Senhor e fala algumas coisas, e eu me peguei, eu fui dormir essa madrugada, nem sei que horas, na presença do Senhor. E ali o Espírito Santo me visitou de uma forma tão gloriosa, oh aleluias. E ao mesmo tempo que eu me senti acalentada pelo Senhor, protegida, cuidada, eu me senti confrontada e envergonhada. Eu levei esse choque que talvez você esteja levando aí do outro lado. Eu pensei, meu Deus, como eu posso pensar sequer em duvidar do Senhor, em duvidar que o Senhor vai fazer depois de tudo que o Senhor foi capaz de fazer pela minha vida, aleluia. Eu passei pela experiência de uma ressurreição. Como eu posso duvidar que o meu Deus, que foi capaz de me ressuscitar dentre os mortos, não será capaz de fazer qualquer outra coisa por mim? E ainda que você não tenha morrido e tenha ressuscitado como aconteceu comigo, como você pode duvidar que o teu Deus não será capaz de te socorrer e de te ajudar neste momento, se Ele foi capaz de entregar o seu bem mais precioso, que foi Jesus na cruz, para morrer por tua causa, aleluia. E aí vem Coríntios, capítulo 8, oh Deus. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, Romanos. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Oh, aleluia. Tem que começar a trazer uma toalhinha. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 8. Veja só o que diz no versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aqui de madrugada, ali deitada na minha cama, eu me senti, ao mesmo tempo que eu senti a paz do Senhor, o aconchego do Senhor, eu senti o constrangimento e uma vergonha por duvidar do meu mestre. Não quem ele é e o que ele possa fazer, mas eu permiti que a preocupação viesse. E eu imagino que da mesma forma que eu fui constrangida pelo Espírito Santo, eu imagino que da mesma forma que talvez você, alguns, eu espero de verdade que todos, mas pelo menos alguns estejam sendo neste momento constrangidos pelo Espírito, envergonhados, por duvidar, por temer, por se preocupar em demasia. Foi o que aconteceu com Pedro. E aí Pedro não pensou duas vezes, ele simplesmente desceu do barco e foi. Pastora, mas ele, enquanto estava andando, e aí é onde nós lemos no versículo de número 30, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, ele gritou: salva-me, Senhor. Pastora, mas ele duvidou. Ele começou a afundar. Ele começou a ver o vento forte, aquelas ondas, e ele se assustou. Até aí é natural, ele era carne, mas a parte mais difícil ele fez, ele foi. O que você não pode é ficar escondidinho, é ficar fechadinho, é ficar esperando Jesus chegar dentro do barco apenas. Tem momentos que é você que precisa ir, ainda que com medo, ainda que preocupado. Eu tô querendo dizer o seguinte, que mesmo neste momento de aflição e de dificuldade que você está enfrentando, é momento de você se levantar e ir buscar, ir de encontro com o Senhor, por mais difíceis que as coisas estejam. Em nome de Jesus, por mais difíceis que as coisas estejam, sai do barco, sai da aparente zona de conforto. O mundo está caindo lá fora, mas ele vai chegar e vai virar o teu barco se você não for de encontro com o mestre também. Não é porque você está dentro do barco que a tempestade não vai te alcançar, que o vento contrário não vai te alcançar. Corre o risco do barco virar. Então, em nome de Jesus, mesmo diante de tudo isto, o
Senhor está apenas esperando uma atitude sua de fé. Ainda que no meio da caminhada você tenha medo, ainda que no meio do caminho você submerja, ainda que no meio da dificuldade, mas ainda que andando, chorando, você se arraste, mas não para, continua. Só não pode parar. E a palavra do Senhor diz que Pedro começou a andar, e ele, carne, limitado, quando ele viu, porque do lado de fora do barco o vento era mais forte, do lado de fora do barco as ondas eram maiores, do lado de fora do barco a escuridão era mais firme. Então quando ele olhou tudo aquilo, mesmo sabendo que o mestre estava ali, ele temeu. Porque assim somos nós, mesmo crendo em Cristo, e nós cremos. Tenho certeza que você crê, porque se você não crisse no Senhor Jesus, você não estaria me acompanhando aí. Você não estaria dispensando já 1 hora do seu tempo comigo aí. Você crê. Você acredita, você já entendeu que Jesus está contigo. Você já entendeu que Ele está ali. Você já entendeu que Ele veio para te ajudar. Mas ainda assim, você se preocupa. Você teme, porque você é carne. Mas o segredo no meio de tudo isso, sabe qual é? É que no momento que você temer e você perceber que você começou a afundar, é que no momento que a preocupação, é que no momento que a angústia começar a tentar tomar conta de novo, e você perceber que você está começando a afundar, você precisa clamar ao Senhor e Ele vai te socorrer. O que você não pode é não clamar. Você já sabe que Jesus já está aí contigo, não sabe? Você já sabe que Ele pode fazer qualquer coisa por você, não sabe? Então, meu amado, minha amada, no momento da luta, da provação, da dificuldade, ainda que venha o temor, ainda que aparentemente as coisas comecem a afundar, neste momento você tem que fazer igualzinho o Pedro fez. Diz a palavra que o Pedro gritou. Oh, glória! Ele gritou. Se tiver que gritar, grita. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que bradar, brada. Pedro gritou: salva-me, Senhor. No momento que Pedro começou a naufragar, ele pediu ajuda ao mestre. Ele clamou por socorro. E glória a Deus que naquele momento Jesus já estava ali. Minha querida, meu querido, Jesus já está aí contigo. Ele já chegou e não chegou agora. Ele já tá aí, ó, tentando chamar a tua atenção faz tempo. Só tá precisando você descer do barco agora e caminhar diante do Senhor. Caminhar ao encontro do Senhor. E mesmo que nessa caminhada você aparentemente comece a naufragar, clama por Ele. Clama por Ele. Clama por Ele. Pede ajuda. Grita por socorro. E certamente Ele te atenderá. Aí diz a palavra do Senhor. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Sabe o que diz aqui no versículo 31? Que prontamente, prontamente significa de imediato, na hora, sem pensar 2 vezes. Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe, levantou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas sabe como eu imagino Jesus dizendo aquilo para Pedro? Oh, aleluia! Sabe como eu imagino Jesus dizendo essa frase para Pedro? Eu imagino que naquele momento, quando Pedro gritou e pediu: Senhor, salva-me, e Jesus, tomando ele pela mão, o levantou. Eu faria isso, por isso que eu imagino que era assim que Pedro estava com Jesus. Eu imagino que Pedro já grudou no pescoço do Senhor e abraçou e agarrou para não naufragar mais, para não submergir mais, para não afundar mais. Então eu imagino que quando Jesus falou para Pedro, homem de pequena fé, Jesus disse essas palavras acariciando a cabeça do Pedro, que devia estar grudado no pescoço dele, com voz mansa no ouvido do Pedro e com um sorriso, dizendo: filhinho, não temas, filhinho, não duvida, filhinho, vai dar tudo certo.
Eu imagino, e o Espírito Santo me trouxe essa revelação dessa palavra neste momento, que foi assim. Não foi uma chamada de atenção, de puxão de orelha, de braveza, não. Foi abraçado em Pedro, que no momento que se levantou, grudou no mestre, para não naufragar mais, para não submergir mais, porque Pedro sabia que ele só estaria seguro nos braços do mestre. Jesus, acariciando a Pedro, falou nos ouvidos dele: Pedro, ô Pedro, filhinho, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te socorro. Eu trago o escape, eu trago a providência, a provisão, o milagre que você precisa, e na hora certa, no momento certo. Ainda que aparentemente, minha amada, você esteja afundando, Jesus, ele chega na hora certa e ele te sustenta, ele te ajuda, ele te levanta, aleluia. Na hora certa. No momento que você mais precisa, é ali que o Senhor, ele mais uma vez se levanta e manifesta que ele é Deus na tua vida. No momento que você mais precisa, no momento de maior dificuldade, nesta hora você pode contar ainda mais com o teu Deus, porque ele jamais te abandonou e ele não te abandonará, mas você precisa estar apegado à presença dele, aleluia. Diz o salmista: nunca vi o justo desamparado, nunca vi. Fui moço e hoje sou velho, porém nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, aleluia. Por que vai ser agora? Você chegou até aqui. Eu estava conversando com a minha filha mais velha ontem, falando: filha, amanhã esse ano faz 39. Filha, o ano que vem eu faço 40. Tudo isso, pastora? Pois é, vou fazer 39 em novembro e quase não chego nos 39. Quase não faço nem os 37. Se até aqui, nesses meus 38 anos, ele foi comigo e eu já passei tanta coisa, eu já vivi tanta coisa, oh glória. Mas até aqui ele me ajudou, porque vai ser justamente agora um dos momentos que eu também mais preciso dele, que ele vai me desamparar. E principalmente eu, que grudei em Jesus e disse para ele que não largo. Ah, não largo. Você também não pode largar. Não pode. Se até aqui ele foi comigo, é agora que ele vai me deixar afundar? Se até aqui ele foi contigo, é agora que ele vai te deixar afundar? Não. Não. Jesus, ele fala para mim e fala para você o que ele disse para Pedro naquela noite: filhinho, não duvida, somente creia que eu sou contigo, que eu te ajudo, que eu te sustento, que eu te levanto, que eu te socorro, e que no momento que você mais precisar, eu trarei a resposta, e nem que seja milagre, eu vou fazer, porque eu faço, eu sou capaz. Ele é. E aí diz a palavra do Senhor pra gente orar, aqui no versículo de número 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Tá entendendo? Tá entendendo? Se você se apegar no Senhor, se você andar a caminho do Senhor, se você crer no Senhor, se você buscar o Senhor, se você não permitir que a força contrária do vento, se você não permitir que as forças das ondas, se você não permitir que a escuridão, se você não permitir que os ruídos sejam maior do que a sua fé no Deus Todo-Poderoso, ele vai te ajudar no momento que você mais precisa. Ele vai subir contigo no barco, porque ele jamais te deixará sozinho de novo, a não ser que você queira andar sozinho. Porque se você quiser ficar sozinho, se você quiser andar sozinho, é uma escolha tua. Mas a não ser que você não queira, ele vai entrar contigo no barco e ele vai cessar qualquer tempestade. Versículo 32, vou ler de novo. Subindo ambos juntos para o barco, cessou o vento. Quer uma boa notícia para você nesta noite? Oh glória, eu amo ministrar a palavra.
Eu amo ministrar a palavra. É algo, não tem explicação. Não tem explicação. Quer uma boa notícia? O Senhor, Ele quer entrar contigo dentro do barco. Ele quer te tirar de sobre as águas, ainda que você já esteja firme, mas Ele quer te tirar de sobre as águas e quer te colocar num lugar mais firme, mais seguro. E Ele quer entrar neste lugar com você, Ele quer permanecer neste lugar com você. E se nesta noite você permitir, você grudar no pescoço do Senhor e permitir que Ele entre no barco junto contigo, Ele vai cessar qualquer tempestade. Oh, aleluias, aleluias. Você pode fechar os teus olhos aí no teu lugar. Eu quero que você dê lugar à presença do Senhor. Nós vamos orar já. Mas eu quero que você, aleluias, dê lugar para o Espírito Santo. Dá lugar para o Espírito Santo. Tem um momento íntimo, só você e Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Dá lugar para Ele, dá. Você pode abrir os teus lábios aí na tua casa, onde quer que você esteja. Não importa quem estiver do teu lado. Chama para adorar com você. Chama para glorificar com você. E dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, como é bom sentir a tua presença. Oh, papai, como é gloriosa a tua presença. Deus, como é bom sentir o toque do teu Espírito. Deus, eu quero começar esta oração pedindo perdão. Perdão se duvidamos. Eu não peço apenas perdão por mim, mas neste momento eu me levanto como intercessora da tua igreja, de cada filho, de cada filha. Deus querido, Deus todo-poderoso, perdoa se duvidamos. Perdoa se permitimos que o vento contrário, que as ondas fortes, que a escuridão, que os ruídos, que a tempestade, que os problemas nos impedissem de ouvir a tua voz, de sentir a tua presença, de contemplar a tua chegada. Perdoa, Deus. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa a nossa pouca fé. Perdoa a incredulidade diante destes momentos de dificuldade, de aflição, diante desses dias maus. Nos perdoa, Deus, nos perdoa. Perdoa se admitimos andar sem a tua presença, papai. Perdoa se quisermos andar sozinhos. Perdoa. 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 Que neste momento, Deus, que nesta noite nós sejamos renovados. Que nesta noite nós sejamos animados por Ti. Que assim como Pedro, Deus, nós sejamos ousados para descer do barco e ir de encontro ao Senhor, independente do que estiver acontecendo ao nosso redor. E que mesmo, Deus, que aparentemente a gente vá afundar, que a gente venha, Deus, que a gente venha se apegar a Ti. Que nós venhamos clamar pelo Teu auxílio e pelo Teu socorro. E certamente o Senhor irá nos ajudar. Neste momento, Deus, nós clamamos como Pedro clamou: Senhor, salva-nos, Senhor, socorre-nos, diante desta situação de pandemia, diante desta situação de desemprego, diante desta situação de enfermidade, de necessidade que muitas famílias estão enfrentando. Nós gritamos por auxílio, nós gritamos por socorro. Ajuda-nos, ajuda cada homem, cada mulher que tem trabalhado, que tem enfrentado estes problemas todos na rua, os enfermeiros, médicos, auxiliares, técnicos, profissionais da saúde, motoristas, entregadores e tantos mais que estão expostos de uma forma mais agressiva a esse vírus. Ajuda-nos, Senhor, a nós que somos trabalhadores e dependemos, Pai, dependemos da estabilidade, dependemos, Deus, deste governo, dependemos, Deus, desta economia para poder sobreviver. Trabalhadores, Deus, autônomos, empresários, Pai, que não tem salário fixo,
isso em nome do Senhor Jesus. E mesmo os que são CLTs registrados e que tiveram redução no seu salário, papai, em nome de Jesus, salva-nos diante dessa situação de crise. Nós estamos aqui clamando ao Deus que tudo pode, em nome de Jesus. E assim como o Senhor foi com Pedro, assim como prontamente o Senhor se levantou para ajudar o teu ungido, certamente o Senhor prontamente se levantará para ajudar a minha vida. Certamente o Senhor prontamente se levantará para ajudar este meu irmão, esta minha irmã, que tem crido, que tem confiado, que tem esperado no Senhor. Em nome de Jesus, tira toda a falta de fé, tira toda a incredulidade e enche este coração de fé, de ousadia, de confiança. Tira toda a angústia, tira todo o desespero e traz a paz, traz a alegria do Senhor sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, em nome de Jesus. E que ao final de tudo isto, nós possamos entrar no barco e ver a tempestade se acalmar, e que isso vire apenas um testemunho, e que esta palavra seja ministrada e este testemunho ele venha a ser contado, assim como nós estamos contando o testemunho do nosso irmão Pedro, que o nosso testemunho venha a ser contado, para que homens e mulheres saibam e conheçam que Tu és Senhor. Abençoa cada lar, Senhor. Abençoa cada família, em nome de Jesus. Nos guarda, nos protege na sombra do Teu esconderijo. E ainda que necessário seja, se tivermos que passar pelo vale da sombra e da morte, nós passamos declarando que não temeremos mal algum, porque sabemos que Tu estás conosco. Minha querida, meu querido, que a paz do Senhor Jesus alcance o teu lar. Em nome de Jesus, seja renovado, seja fortalecido, seja animado pelo Senhor. Que Ele te alcance neste momento de luta, de dificuldade, de aflição. Que Ele te anime, que o nome do Senhor sobre a tua vida seja glorificado. Em nome do Senhor, na sexta-feira nós estaremos aqui novamente a partir das 19h30 e dando tudo certo, o Senhor está preparando uma transmissão abençoada, não que estas não estejam sendo, mas o Senhor está preparando uma transmissão ainda mais abençoada e eu creio que vai nos alcançar poderosamente em nome de Jesus. Amém.